Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do Dia. Hoje, dia de Santa Ângela, na segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos 3, versículos 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse evangelho que nós escutamos de Marcos, no seu capítulo 3, prossegue que nós já vimos escutando, ouvindo nas últimas semanas, em que Jesus se apresenta nesse início de tempo comum à sua vida pública, ele que passa a conviver com os fariseus, passa a conviver com a sociedade, é o início do ministerial de Jesus, da vida pública de Jesus. E aí, nesse evangelho que nós escutamos, nós vemos a discussão dos fariseus que vão até Jesus para conseguir algo e para afirmar. E eles começam a dizer então: é por meio de Beelzebul, que é um espírito mau, que ele expulsa os demônios. Aí Jesus se irrita com os fariseus e começa a falar por meio de parábolas para que eles entendessem. E esse falado por parábolas é um falar simples para que todos possam entender. Porque ali junto aos fariseus também havia pessoas doentes que estavam se aproximando sempre de Jesus. Como é que Satanás expulsa Satanás? O reino que se divide, ele se destrói. E a gente pode perceber isso no nosso dia a dia. Uma casa, quando se divide contra si, se destrói. Uma empresa, quando se começa a se dividir, uns para o lado, uns para o outro, cai. Uma igreja, quando se divide, hora outra, ela se destrói, ou então começa as ramificações. Foi assim também com o protestantismo, quando Lutero veio e viu aquela sua igreja, e depois começaram as ramificações. Não dizendo que é um mal, não. Mas começa a divisão. Isso também é perceptível em muitos pastorais e muitos grupos. A divisão dentro de nós mesmos, dentro de nossa casa, dentro de nós. Qualquer divisão, ela causa o rompimento. Então, como é que Satanás poderia dividir a si mesmo? Se ele quer. Satanás, ele é astucioso, né? Então, um palavreado que diz que o cão é astucioso, de fato ele é. Ele jamais há de fazer algo que divida a si. Ele divide aqueles que estão no mundo, mas ele quer atrair para si. Ele quer fazer de si doutrinador, ele quer fazer de si o príncipe. Foi por isso que Deus o expulsou. E vejamos aqui que Jesus começa a ficar irado justamente por isso. Porque quando eles vêm até Jesus, eles vão e dizem: é por meio de Beelzebul que ele expulsa demônios. Satanás jamais tem poder para expulsar nada que é mal. Até porque tudo que é mal, Satanás quer para si. Ele se aproxima de nós com uma figura bondosa, mas ele é mau. Então ele quer mal para si. Jamais ele poderia expulsar-se a si mesmo. E Jesus termina falando contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, que todo e qualquer pecado será perdoado, menos a blasfêmia. E ele dizia justamente por conta disso. Ele está possuído por um espírito mau, é o que falava o povo, é o que falava os fariseus. Qualquer pecado nosso, diante de Deus, ele é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo
é blasfemar o próprio Deus, é blasfemar aquilo que é enraizado em nós no dia do nosso batismo. Assim, blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar também contra aquilo que há dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.